Olá, bom dia! Começamos mais um Palavra Viva, chegando até você nessa manhã de domingo, dia 21 de janeiro, com esse programa que quer levar a Palavra de Deus para você, né? Pela TV Candidez, pelo nosso canal na internet. E hoje, com muita alegria que nós recebemos aqui na nossa comunidade, e aí na sua casa você recebe também o bispo da Diocese de Uruaçu, lá do norte de Goiás, né? Um amigo que Deus colocou na vida da nossa comunidade e que tivemos a honra e a alegria de recebê-lo aqui. E não podíamos desperdiçar essa vinda desse homem aqui e gravar com ele para que ele também deixasse uma mensagem, a palavra de Deus, nesse domingo, que o Evangelho tem tudo a ver também com a vida dele. Dom Messias, bispo de Uruaçu, então, que está aqui do meu lado. A Missão Maria de Nazaré agora tem uma casa lá na comunidade, lá na Diocese de Uruaçu, né? Nós temos lá 2 casais trabalhando junto com o Dom Messias, e o Dom Messias está aqui hoje para poder participar do nosso Palavra Viva, para poder também partilhar um pouquinho, né, da sua sabedoria, da sua voz de pastor, de bispo, para nós, rebanho do povo de Deus. Dom Messias, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Obrigado, Eduardo. É uma alegria poder estar aqui e neste programa e falar com todos que estão assistindo neste momento. E quero inicialmente dizer que a descoberta da comunidade Missão Maria de Nazaré para nós foi uma bênção. Vocês alcançaram a Diocese de Uruaçu e lá nós os acolhemos e com certeza já começam a aparecer os frutos do trabalho de vocês. Bênção de Deus que chegou até a nossa diocese. Que bom, a gente se sente honrado também, né? E sentimos que Uruaçu é um campo de missão, mas muito mais do que de missão, é uma graça de Deus lá, né? A acolhida de todas as pessoas, começar pelo Dom Messias e tantos outros, né? Então, Dom Messias, que o senhor fique à vontade aí para ler para nós a palavra de hoje e também para partilhar conosco um pouquinho do que Deus quer falar conosco nessa palavra. Vamos começar só traçando sobre nós o sinal da cruz, para que Deus também esteja junto de nós, porque onde 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele se faz presente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então o Evangelho é boa nova e uma boa notícia. Ouçamos qual é a notícia de Jesus para nós hoje, a notícia que traz alegria ao nosso coração. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, puseram-se a seguir. Então esta é a palavra de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 14 a 20, onde nós percebemos, queridos irmãos e irmãs que agora estão nos acompanhando, nós percebemos que Jesus tem uma boa notícia para o mundo. Que Jesus tem uma palavra que é capaz de ajudar o mundo a ser melhor. E por isso, ele anuncia que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus é a bondade de Deus para as pessoas. E ele pede então
que a vida humana se volte para Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus tem um encontro com alguns homens que estavam trabalhando. Jesus tem um encontro com os pescadores e Jesus lhes toca no coração, porque Jesus faz um chamado a eles. E o que acontece é que aqueles homens se decidem por seguir Jesus. Veem em Jesus aquele que é o Mestre, aquele que dá sentido para a vida, e eles se tornam discípulos de Jesus. É o chamado que Ele, o Filho de Deus, está fazendo, formando o grupo dos apóstolos. Então Ele chama Simão, chama André, chama Tiago e seu irmão João. Eles decididamente se põem a seguir Jesus. Que bom quando Jesus nos encontra e quando nós realmente nos deixamos ser encontrados por Ele. Então nós somos chamados a nos desinstalar, sair de nós, sair do mundo que talvez nós estamos acostumados, para segui-lo e encontrar o que Ele realmente veio trazer: vida em plenitude, vida em abundância. Jesus, que chega anunciando a necessidade de conversão, Ele que aponta o reino de Deus que está próximo, o reino de Deus chegou, e por isso Ele pede a mudança do coração, e a mudança significa conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, houve também uma conversão para aqueles que Jesus chamou, porque eles se deixaram ser iluminados pela palavra, pela presença de Jesus, acreditaram na palavra dele, acreditaram na pessoa dele, tiveram um encontro pessoal com ele e se colocaram a caminho. Eles se tornaram seguidores de Jesus. O Senhor nos abençoe e nos ajude a segui-lo sempre, durante todos os dias de nossas vidas. Amém. Que essas palavras sejam para nós luz, né? Luz para nossa vida, luz para o nosso dia, luz para você, onde quer que você se encontre, né? Seja você que está no hospital, ou que está num presídio, que essa palavra possa nos iluminar para seguirmos Jesus. Nós vamos para um breve intervalo. Presta atenção também na letra da música, que eu tenho certeza que Deus hoje, tanto pelas palavras de Dom Messias, mas por tudo, né, que Ele prepara, quer falar com você. A gente já volta, não saia daí. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né?
dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui está funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como. Porque o nosso humano. Mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galera, o programa Agenda de Deus hoje está em Eclesiástico 2, versículo 4 e 5. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Vamos deixar de ser homens de lata. Vamos nos colocar, assim como o ouro, como a prata, como o ferro, são fundidos no cadinho de Deus. Vamos nos humilhar, vamos aprender a aceitar, vamos aprender a deixar com que aconteça. Mas na vontade de Deus, vamos esperar. Espere na vontade de Deus. Sim, tenha paciência. Se está te faltando paciência com alguém, ou com as coisas, com as situações, com as adversidades, eu te convido hoje, o Agenda de Deus te convida hoje a se colocar no cadinho de Deus e se deixar ser provado, porque é pela provação que nós vamos ser agradáveis a Deus. Esse foi o Agenda de Deus para a nossa vida hoje. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Estamos de volta com Palavra Viva deste domingo, dia 21 de janeiro, onde no Evangelho Jesus vem tanto nos alertar para a conversão, mas também nos chamar para segui-lo, né? Para uma vocação. E aí, aproveitando que nós estamos aqui hoje com a presença de Dom Messias, eu vou perguntar para ele, porque eu acho que é bom a gente conhecer um pouco mais de uma história, de um testemunho de vocação, né? O Dom Messias não nasceu bispo, né? Não virou bispo assim como mágica, não, tem toda uma história, uma caminhada, né? Que com certeza teve momentos alegres, mas também teve suas dificuldades, como a história de todo mundo, né? Deus o chamou a bispo, me chamou a casamento, chamou você a sua vocação, né? Ou se ainda não chamou, está chamando, mas é fato de que Deus nos quer junto dele, na vontade dele, para fazer o querer dele. Mesmo que às vezes seja algo que nem todo mundo acredita, né? Nem todo mundo queira, né? Dom Messias, o senhor tem quantos anos de sacerdócio? Então eu fui ordenado padre no dia 11 de agosto de 1992. No ano passado, em agosto de 2017, completei 25 anos de ordenação sacerdotal. Já vai para 25 anos e meio, então, né? 25 anos e meio. É. E o senhor descobriu essa vocação quando? O senhor lembra, assim, quando? Olha, para dizer a verdade, não sei, porque a vocação foi um mistério de Deus que foi se manifestando na minha vida. Desde pequeno eu me sentia atraído por Cristo e o mistério da vocação estava presente, e sempre que as coisas de Deus, eu me encontrava assim com alguma relacionada a alguma coisa de Deus, sempre me encantava. E ao participar da missa, eu sempre tinha aquele desejo de também estar ali um dia presidindo a Eucaristia. Então eu não sei dizer exatamente quando surgiu a minha vocação, mas eu posso dizer que ela esteve presente na minha vida desde que eu comecei a me conhecer, a me perceber. E com o tempo foi, sem dúvida alguma, amadurecendo. E teve alguma dificuldade, assim, para responder esse chamado? Olha, de início, a dificuldade que existia, porque eu morava na zona rural, aí no município de Alpinópolis, né, Minas, e a dificuldade que existia no início, por pertencer a uma família, ser membro de uma família assim muito humilde, simples, morava na roça, não tinha condições de prosseguir nos estudos. Fiz até a 4ª série, e aí, não tendo condições como prosseguir, porque era distante da cidade, então tive que interromper os estudos. E aí eu achava que aquele desejo também, conversava com meu pai, ele dizia ser difícil, realmente é difícil, e então eu achava que aquela aspiração vocacional tinha terminado, mas ela estava presente. E eu sempre que ouvia falar, né, da vocação pela rádio, especialmente Rádio Aparecida, uns programas que aparecia lá pelo padre Vitor Coelho de Almeida, ele falava sobre vocação, sempre me mexia comigo, com o meu interior, né? E assim foi passando o tempo, até que chegou um momento em que eu pensei comigo, está na hora de dar realmente os passos. Ainda é possível. Um tio meu me alertou, comentando com ele, ele disse, não, ainda é possível. Eu achava que já não tinha mais possibilidade, né? Ele disse, ainda é possível. Então, a partir daquele momento, comecei a fazer contato com o seminário, para que eu pudesse me ingressar no seminário. O primeiro contato que eu fiz foi, peguei um endereço de um seminário que tinha na folhinha Sagrado Coração de Jesus e escrevi uma carta para lá, mas a carta eu acho que era tão simples e talvez até tão boba que até hoje a resposta não chegou. E aí eu
continuei. Eles não sabem o que eles perderam. Não sei, talvez Deus estava pensando de forma diferente de mim, talvez, né? Bem, o tempo foi passando, o desejo vocacional presente, encontrei no livrinho dos missionários redentoristas Fé e Vida o endereço de seminário. Escrevi para lá e perguntando o tempo de estudo que era preciso. Eles me responderam dizendo que precisava, naquele tempo, 7ª série, né, para ingressar no seminário. Eu pensava, eu só tenho a 4ª série, e agora como é que eu vou fazer? Não tem como eu ingressar no seminário. E eu vi lá o endereço para ser irmão, né, consagrado, irmão religioso. E escrevi, eles disseram, a 4ª série nós acolhemos. Eu falei, então é nessa que eu vou. E fui, participei do encontro, mas na verdade a minha intenção era começar ali e depois pedir o ingresso no seminário para me tornar padre. E lá no encontro, um encontro bonito, maravilhoso, que falou muito comigo, eu disse, eu não vou iniciar um caminho tão bonito, assim, querendo enganar os padres, dizendo que vou ser irmão, depois eu passo, né? Aí contei, falei para os padres, né, que estavam ali no encontro, que realmente estava acontecendo comigo, e voltei para casa. Não ingressei no seminário para me tornar irmão, voltei para casa, comecei a fazer os encaminhamentos vocacionais, os estudos, iniciei os estudos, mas no ano seguinte descobri que tinha um seminário em Sacramento, também da Congregação Redentorista, lá no Triângulo, que acolhia. Então eu fui participar do encontro e aí, em 1978, ingressei no seminário. 78, né? A gente fizer as contas, esse ano então faz 40 anos, né? Que o senhor já dedicou exclusivamente a sua vida a Jesus, né? É interessante o senhor contando aí da sua sinceridade, né? De dizer a verdade para o seminário né? E essa sinceridade que com toda certeza o senhor carrega na sua vida, né? Mas o senhor foi padre do clero de Guaxupé. Depois o senhor saiu dos redentoristas e entrou no seminário? Sim, eu fiquei 9 anos com os padres redentoristas, fiz lá o ensino fundamental, médio, depois a filosofia. E aí, eu no final da filosofia deixei o seminário, voltei para casa, para junto da minha família, e fui trabalhar, fui ser vendedor, viajante, né? E vendia alumínio, vendia confecção infantil. E depois de um tempo, eu percebia que realmente a vocação estava presente, não havia como fugir deste chamado de Deus, e aí pedi o ingresso na Diocese de Guaxupé, que eu sempre tive também o desejo de ingressar lá. Mas como não existia um trabalho vocacional, o primeiro que encontrei acolhida foi lá com os redentoristas. E aí, chegando na Diocese, falando com o bispo, o próprio bispo respondia às cartas que a gente escrevia, e ele, então, me acolheu no seminário, fiz a teologia, fui ordenado padre, e trabalhei então na Diocese de Guaxupé, na formação em algumas paróquias, passei por várias paróquias durante 14 anos e meio, quando veio então o chamado da Igreja Nomeação para me tornar bispo, para ser bispo. E Dom Messias, nós estamos falando de chamado, né? E às vezes a gente vê assim tantos jovens com vontade de estar com Deus, mas com muito medo, né? Porque parece que assim é muito diferente do que o mundo oferece, por exemplo, o caminho do sacerdócio, o caminho de uma consagração. Mas eu queria que o senhor dissesse para nós, até como última pergunta, assim, o senhor se sente feliz? Porque eu acho que essa é a grande busca do ser humano, a felicidade, né? E nem sempre, às vezes, a gente fazer tudo que todo mundo faz vai nos fazer felizes. Mas sim fazer aquilo que, né, que às vezes Deus sonhou para nós, né? O que o senhor tem a dizer para os jovens aí que estão tentando descobrir do seu coração mesmo, assim, o seu coração hoje é realizado em Deus pela sua vocação, né? O que o senhor poderia dizer disso para nós? Olha, Eduardo, eu não me vejo hoje fora da existência sacerdotal.
passado 25 anos e meio da minha ordenação de padre, e quase 11 anos em março agora vão completar 11 anos da ordenação episcopal, eu me vejo assim muito dentro, muito ligado, sinto que faz realmente parte da minha vida o ser sacerdote, servidor de Cristo. E eu sei que Deus tem me acompanhado, especialmente com sua graça, com sua misericórdia, e tem me feito feliz na missão. Eu sempre digo que às vezes a propaganda vocacional, o chamado vocacional que se faz, às vezes esconde a cruz. Jesus não escondia a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Então, na vida de quem segue Jesus, a cruz está presente, como diz também no início do livro do Eclesiástico, capítulo 2, que quem vai servir o Senhor deve se preparar para a provação, porque esses desafios existem. Mas é na cruz, é na dor, que o ser humano se amadurece. Então eu me sinto, sem dúvida alguma, feliz, porque Deus olhou para mim, tem realizado maravilhas na minha vida, tem me ajudado, tem me acompanhado, tem me perdoado também nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, e eu sinto que Ele está presente me ajudando, e Ele quer que eu continue ajudando o seu povo. Amém. Louvado seja Deus, né, gente? Ouvi isso, né, de um bispo, de um homem de Deus, né, que também tem seus sofrimentos, como alguém que é casado tem, como alguém que faz tudo, né, mas que é feliz, né? Porque a felicidade não é a ausência de problemas, mas é a paz interior de saber que a gente está fazendo aquilo pelo qual nós nascemos para fazer. Dom Messias, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração pelo nosso povo, de forma espontânea mesmo, e desse uma bênção para várias pessoas que nos acompanham. A gente sabe que tem gente que nos acompanha no presídio. Toda vez que a gente vai lá, o pessoal comenta que às vezes assistem. Pessoas que estão às vezes em hospital, asilos, casas de recuperação. Mas também você que está na sua casa, você que é jovem, que a gente também sabe que assiste, não só pela televisão, mas assiste pela internet, que essa oração pudesse chegar até a cada um de vocês. Senhor Jesus, que anunciou a boa nova do reino e pediu conversão. Senhor Jesus, que andou ali no mar da Galileia e que encontrou alguns homens. Aqui estamos nós. Encontra-nos, Senhor, e fala o nosso coração, porque nós estamos também, cada um na sua lida diária, nos seus afazeres, e o encontro do Senhor conosco vai nos ajudar, vai dar mais sentido para a nossa vida. Eu quero, Senhor, ousar pedir que o Senhor continue andando nos mais variados setores da sociedade, da vida humana, e continue encontrando o povo que tanto precisa do Senhor. Daquelas pessoas que perderam rumo, daquelas pessoas que estão em sofrimento, daquelas pessoas que estão passando por alguma angústia, os enlutados, os presos, os enfermos, os desempregados. Que o Senhor continue visitando, acompanhando também aquelas pessoas que estão bem e que vão dando testemunho do Senhor, da vida, da alegria de viver no meio da sociedade. Abençoa, Pai Santo, a todos nós pecadores, abençoa os santos, as pessoas santas, e fortaleça-nos no teu caminho. Venha sobre nós, que queremos ser encontrados pelo Senhor e chamados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. Nós estamos aí com um cenário novo, programa novo, com toda certeza Deus tem muito a falar com você, então fique ligadinho no Palavra Viva. Nós vamos terminar hoje com a música
E amanhã a gente volta às 4h30 da tarde, quarta de novo 4h30, sexta 4h30, sábado 10h30 da manhã e domingo às 11h. Um grande abraço. Deus abençoe. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.